Oi, gente, um abraço para você que está acompanhando esse nosso vídeo, essa nossa gravação, nosso encontro semanal aqui no Grupo Espírita Mensageiros, onde a cada semana um de nós, traz alguma mensagem, alguma reflexão a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo para a gente acompanhar e refletir. Lembrando que esse grupo, foi criado durante a pandemia. As atividades da nossa casa espírita estavam paralisadas por questão da pandemia, obrigatoriamente pela pandemia, e a gente achou por bem constituir esse grupo de WhatsApp, onde semanalmente a gente postava as intenções, tudo aquilo que a gente queria pedir prece, e também uma vez por semana a gente postava um estudo relacionado ao Evangelho segundo o Espiritismo. As atividades da Casa Espírita voltaram, graças a Deus, todas as atividades do Grupo Espírita Mensageiros estão funcionando normalmente e achou-se por bem preservar esse grupo, para que a gente possa continuar com os nossos pedidos de prece, continuar com a forma como a gente estava conduzindo e postando o estudo uma vez por semana, algum estudo referente ao Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós estamos aqui em mais uma quarta-feira, graças a Deus. Hoje é dia 2 de novembro, comemoração do Dia de Finados, e nós vamos falar um pouquinho do entendimento da doutrina espírita a respeito de finados, do entendimento da doutrina espírita sobre o significado das comemorações, de lembrarmos, rememorarmos os nossos já falecidos, os nossos entes queridos, aquelas pessoas caras ao nosso coração que já retornaram à pátria espiritual. Nós vamos refletir sobre isso. Só que antes, como nós fazemos em todas as quartas-feiras que temos oportunidades de estar aqui, a gente vai fazer a nossa prece e corre lá, prepara o seu recipiente com água, a sua garrafinha, o seu copo, a sua jarra, da forma como você preferir, para que os bons espíritos trabalhadores no bem possam energizar essa água que será consumida por você, pelos seus familiares, quando você assistir a esse vídeo. Então corre lá, prepare o recipiente com água, a sua garrafinha, enfim, no que você preferir, para a gente fazer a nossa prece e durante o Evangelho todo, os espíritos trabalhadores no bem que nos auxiliam poderem energizar a sua água, aí aonde você está assistindo esse nosso vídeo, tá bom? Vamos lá então, vamos fazer a nossa prece? Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, nossa mãe amada, e toda a espiritualidade trabalhadora no bem, em agradecimento por mais uma vez estarmos aqui reunidos, estarmos mais uma vez ligados virtualmente nessa corrente de energia positiva, de boas vibrações, formadas a partir dos nossos corações e mentes conectados. Que as boas vibrações desse nosso encontro possam reverberar em todas as áreas da nossa existência e que os bons espíritos, trabalhadores do Grupo Espírita Mensageiros, trabalhadores no bem, que auxiliam as atividades da nossa Casa Espírita às quartas-feiras, presencialmente e virtualmente, que esses bons espíritos possam nos visitar agora onde nós estivermos, possa chegar até nós, nos ajudar na eliminação das energias negativas que acumulamos ao longo dos dias, substituir por energias de paz, de refazimento, de equilíbrio, que possa chegar também a todas as nossas intenções e todas as demais intenções colocadas nesse nosso grupo de WhatsApp antes da postagem desse estudo. Que todas essas intenções possam receber o cuidado, o amparo, o socorro dos irmãos trabalhadores no bem. Tanto as intenções para os nossos irmãos encarnados, quanto para os nossos irmãos desencarnados, que nesse dia de finados recebem as vibrações, as lembranças, os bons sentimentos daqueles que ficaram, que ainda estão na sua jornada terrena. Que as boas vibrações dessa nossa prece, desse nosso encontro, possa também chegar até cada um de nós, onde nós estivermos, para nos auxiliar no fortalecimento da nossa fé, da nossa confiança em Deus, no seu infinito amor e misericórdia, na sua infinita justiça,
que alcança todos nós. Que a bênção de Deus possa nos alcançar, nos fortalecer e nos auxiliar. Da mesma forma, essas boas vibrações alcancem os nossos lares. Cada cômodo da nossa casa possa ser energizado pelas boas vibrações, pelas boas energias direcionadas à nossa casa. Que as energias desequilibrantes, as energias de competição, de raiva, de rancor possam ser eliminadas e substituídas por energias de paz, de refazimento, de amor, de entendimento e de fraternidade. Que as boas vibrações também cheguem aos nossos familiares, em especial aquele familiar que nos causa mais preocupação, aquele familiar que precisa sentir cada vez mais a presença de Deus, dos bons espíritos, para que ele possa renovar a sua fé, a sua confiança na espiritualidade. Que esses nossos familiares, tão caros aos nossos corações, também possam receber o amparo, o auxílio e o socorro necessário. Enfim, que todos nós que estamos conectados nessa vibração de amor, de paz e de alegria, que todos nós possamos receber os benefícios energéticos dessa noite de hoje, dos bons espíritos nos auxiliando, chegando até onde estivermos, chegando aos nossos lares e nos auxiliando, fortalecendo e amparando nessa nossa oportunidade de estarmos conectados. Que as bênçãos de Deus possam chegar até cada um de nós, nos fortalecendo, amparando e equilibrando, que assim seja. Bom, como eu já falei, no comecinho desse nosso encontro, hoje é o dia 2 de novembro, Hoje comemora-se o dia de finados. O dia de finados é um dia de lembrança, principalmente. Longe de ser, principalmente para quem professa a doutrina espírita, a fé espírita, longe de ser uma data triste, mas é uma data de lembrança, uma data de rememorarmos aqueles que compartilharam conosco a atual existência terrena, sejam nossos avós, pais, tios, infelizmente filhos, pessoas próximas, irmãos, amigos, aquelas pessoas que são caras, queridas aos nossos corações e que já retornaram ao plano espiritual, já estão na pátria espiritual. Então, é uma data em que nós recordamos com muito carinho esses nossos irmãos que já partiram, que já estão na verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. E a doutrina espírita, especificamente, ela tem uma visão diferente a respeito do momento da morte, do desenlace, daquele momento em que todos nós que somos espíritos retornamos à nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Nós estamos aqui encarnados para viver as experiências que nós precisamos viver para burilar o nosso espírito, para melhorar o nosso espírito. E aí, tem gente que confunde esta visão, esse consolo que a doutrina espírita oferece a nós espíritas, de sabermos que um ente familiar partiu, morreu, voltou para o plano espiritual, ou desencarnou, como nós espíritas comumente dizemos, é lógico que nós vamos sentir tristeza, é lógico que nós vamos sentir falta daquele familiar que partiu, é lógico que nós vamos ficar tristes, saudosos, nós vamos ficar, sim, com a saudade da convivência daquela pessoa que esteve conosco durante um determinado período da nossa existência atual. Mas o que nos consola é saber que em breve nós nos reuniremos de novo com aquele familiar, com aquele parente, com aquela pessoa que é importante para o nosso coração. Nós temos essa certeza que, ao desencarnarmos, nós poderemos nos encontrar novamente com esse ente, com esse familiar que partiu. Então, isso nos consola e não quer dizer que nós espíritas somos insensíveis ao desenlace, ao desencarne, à morte das pessoas. Como nós dissemos, nós vamos sentir falta, nós vamos sentir a saudade,
nós vamos sentir, né, a falta daquele convívio com a pessoa, dos conselhos, enfim, as características que a gente admirava e amava naquela pessoa que partiu. Lógico que nós vamos sentir falta. Estudiosos dizem que nós temos que viver o luto das nossas perdas, né? E o desencarne de pessoas queridas é um luto que nós temos que sentir. E segundo esses próprios especialistas, o luto dura 1 ano, né? Normalmente, né, gente? Por quê? Em 1 ano, nós iremos passar por todas as datas comemorativas e importantes que aquela pessoa estaria conosco. O nosso aniversário, o aniversário da pessoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, finados, Natal, Ano Novo, alguma festa, né, que a pessoa gostava de participar. Por exemplo, aqui em Paraíso nós temos a Congada. Às vezes tem pessoas que são apaixonadas pela festa tradicional aqui da cidade. Então, o período da Congada, a gente lembra daquela pessoa que gostava tanto da festa, né? Na época do Natal, quando se reunia toda a família, e hoje não se reúne mais, que é o caso de inúmeras famílias, né? Que às vezes os patriarcas, né, o pai, mãe, o avô, a avó, acabam morrendo, desencarnando, e aí a família não faz mais os encontros de Natal, de Ano Novo. Então, tudo isso causa a saudade. Então, o luto tem esse período de 1 ano em que você passa por todas essas datas até chegar ao primeiro ano de morte daquela pessoa, né? Então, você passou por todas as datas, por tudo aquilo que você poderia passar e que talvez você passaria com aquela pessoa naquele 1 ano, né? Então, o luto, ele tem uma duração média aí de 1 ano, e é natural que a gente viva isso, viu, gente? Não é porque é espírita que não sente, não é porque é espírita que não precisa passar pela dor, que não vai lembrar. Ah, mas espírita não visita cemitério. Nada disso. Se o espírita quiser visitar o cemitério, ele pode, né? O que a gente sabe é que a doutrina espírita nos ensina, inclusive através do Livro dos Espíritos, né, a partir da pergunta 320, em que Kardec pergunta a respeito da comemoração justamente dos mortos, né, e dos funerais. Kardec faz uma série de perguntas e a espiritualidade vai respondendo, vai falando sobre essa questão, né, daqueles que partiram antes da gente, daqueles que desencarnaram. E aí, Kardec, em uma das perguntas, né, faz a pergunta, a espiritualidade responde que os espíritos que já partiram, eles acabam sendo, na verdade, sensibilizados, vamos dizer assim, tocados pelo nosso pensamento. Então, se você está na sua casa e está fazendo uma prece pelo seu familiar desencarnado, né, ele está recebendo aquela vibração, ele está recebendo aquela energia. Principalmente se o espírito desencarnado, né, se ele já passou pelo período de recobrar a consciência, já está equilibrado, já passou por todo o processo de despertamento no plano espiritual, que a gente sabe que é necessário, né? Então, se ele está pleno da sua consciência, da sua condição, de que ele retornou ao plano espiritual, ao receber as nossas preces, os nossos pensamentos positivos, né, os nossos pensamentos direcionados a eles, eles vão receber essas vibrações. Então é importante que a gente, ao lembrar dos nossos parentes desencarnados, que a gente tenha lembranças boas, boas recordações, né? Por exemplo, pais e mães que já desencarnaram, né? Lembrar com aquelas recordações positivas, aqueles gestos carinhosos da mãe, os exemplos positivos do pai, né? Isso é energia que eles vão receber, são ondas energéticas partindo do nosso pensamento que chegam até eles. Então, independente de onde estivermos, se estivermos na nossa casa fazendo a prática do Evangelho do Lar e incluímos, né, os nossos familiares desencarnados em nossas preces, eles vão receber essa vibração energética. Eles vão se ligar aos parentes encarnados a partir do pensamento, estando eles nas suas casas, estando eles num templo religioso, num centro espírita, numa igreja evangélica, numa igreja católica, numa tenda de umbanda, onde estiver a pessoa e direcionar os pensamentos, os espíritos vão se ligar a eles, inclusive nos cemitérios, ao visitar os túmulos.
Nós que somos espíritas, temos a certeza de que os espíritos não estão lá, os espíritos dos nossos parentes desencarnados não estão presos aos seus despojos. Lá estão os restos mortais, né, que estão dentro de um caixão, dentro de uma sepultura, que simboliza que aquela pessoa passou por uma existência, que construiu a sua história nessa última existência e que aquela história construída por ele nessa última existência foi muito importante para o seu desenvolvimento espiritual. Tanto é que nós, se for nossos parentes, né, do qual nós descendemos, se for nossos pais, nossos avós que estão ali sepultados, né, tanto é verdade que a história deles foi importante que nós só estamos aqui a partir da história que eles construíram. E delegaram para nós a oportunidade de nós também termos este momento para a construção daquilo que nós viemos construir nessa encarnação. Corrigir erros do passado, procurar acertar aquilo que nós podemos acertar e melhorar o nosso espírito, que é o objetivo da nossa encarnação. Cada um com seus objetivos, cada um com seus desafios, mas o nosso papel aqui é melhorar a nós mesmos. E nós devemos isso aos nossos familiares que nos antecederam nessa jornada terrena, avós, pais, irmãos mais velhos. Então, nós temos essa certeza de que esses nossos familiares não estão ali no cemitério, mas é um local que simboliza. E nós, seres humanos, ainda precisamos de simbologia. Nós ainda precisamos disso, né? Às vezes nós precisamos estar num determinado lugar para fazer uma prece, né? Jesus veio mudar isso quando disse para nós que a prece mais agradável a Deus é aquela que é mais sincera. Não precisa ser aquela rebuscada de palavras difíceis, não precisa ser aquela feita no templo, é aquela mais simples, feita no silêncio do quarto. Jesus fala isso no Evangelho de Mateus, né? É aquela oração feita no cantinho, lá no seu quarto, quietinho, em silêncio, com palavras sinceras, poucas palavras, mas que saem do fundo do coração. Essa prece é a mais agradável a Deus, né? E então, mas nós, seres humanos, ainda precisamos da simbologia. Nós achamos que para fazer uma prece nós devemos estar dentro de uma casa espírita, que nós devemos estar dentro de uma igreja católica, de uma igreja evangélica, né? É lógico que a egrégora que se forma dentro de um templo religioso, com as pessoas com os pensamentos direcionados para a mesma direção, tem uma diferença energética, uma proteção energética, um benefício energético, a gente sabe disso, né? Mas a sua prece, tanto com Deus, com Jesus, se você for católico, com o santo da sua preferência, e com os nossos familiares desencarnados, partem a partir do nosso pensamento, do nosso coração, dessa ligação que nós podemos fazer em qualquer lugar. Por exemplo, ao assistir esse vídeo agora, aí onde você está, lembre-se daqueles familiares que são queridos ao seu coração e que já desencarnaram. Lembre aí dos seus avós, dos seus pais, outros familiares, né? Às vezes pessoas perderam já irmãos, infelizmente, às vezes pessoas já perderam filhos, né? Então, lembre desses familiares agora. Lembre de momentos bons que você viveu com cada um deles. Lembre de momentos que marcaram a convivência sua com esses familiares, com essas pessoas queridas ao seu coração. Pode ser um amigo, aquelas pessoas que você guarda no seu coração e que já desencarnaram. Você lembrou? Você rememorou esses fatos, algum fato com cada um deles, as características, o jeitinho de falar, os conselhos que dava, os exemplos que deixou. Tenha a certeza que nesse momento você está conectado ou conectada a esses familiares que você pensou. E você pensou de uma forma alegre, de uma forma carinhosa, de uma forma saudosa, que gerou boas vibrações, bons momentos, né? Eu tenho certeza que alguns que estão nos assistindo agora podem até ter se emocionado. E não tenha dúvida,
esses seus familiares estão ao seu lado. Da mesma forma que os familiares que eu também pensei, que eu tenho certeza que estão aqui ao meu lado, porque eu também estou emocionado, né? Então, é isso que a doutrina espírita acredita, né? E da mesma forma que esses pensamentos carinhosos, saudosos, foram direcionados aos seus familiares e eles receberam essas vibrações, receberam essas boas energias, quando a gente também está desequilibrado, né? Quando a gente também está a perda é difícil, né? Principalmente para aquelas pessoas que nós tínhamos uma ligação muito forte, né? E a dor às vezes é muito grande e a gente se desestabiliza emocionalmente, a gente se desequilibra energeticamente e manda energias de formas desequilibradas para esse familiar, né? Ele também se sente amargurado. Ele também se sente desesperado, ele entra nessa sua vibração desequilibrada e ele também se desequilibra, né? Então, por isso que nós temos que saber viver essa nossa dor. Por isso que nós temos também que saber viver esse luto, como eu disse, né? Porque ao nos desequilibrarmos, nós desequilibramos os espíritos que partiram. E às vezes eles ainda também não estão preparados, né? Porque a gente sabe, a doutrina espírita nos ensina que quanto mais nós vivemos espiritualmente enquanto estamos encarnados, quanto mais espiritual, mais espiritualista for a nossa existência, menos sofrimento nós teremos ao retornarmos ao mundo espiritual. Porque nós já teremos preparados espiritualmente, energeticamente, o nosso perispírito, o nosso espírito para a vida após a vida, né? Então, ao desencarnarmos, nós entraremos no mundo dos espíritos de uma forma mais lúcida, de uma forma menos sofrida, mais preparados para fazer uma transição mais rápida e estarmos despertos para a vida espiritual de uma forma mais rápida, né? E quanto mais apegados à matéria nós somos, mais desequilibrados nós chegaremos no mundo dos espíritos ao desencarnarmos. Vamos dar o exemplo clássico aqui para a gente espírita, né? André Luiz, no livro Nosso Lar, ele relata como era a existência dele enquanto encarnado, né, no Rio de Janeiro, médico, muito ligado às vaidades, muito ligado à matéria. Ao desencarnar, passou pelo menos 8 anos no umbral, até se arrepender, até pedir ajuda, né? E estar aberto a receber a ajuda, porque a ajuda estava ao lado dele todo momento. Ele que não estava aberto a receber a ajuda. Quando ele se abriu para receber a ajuda, ele foi socorrido. E aí ele passou mais um bom período se recuperando espiritualmente. Foi para as câmaras de retificação lá de Nosso Lar, foi entendendo o processo de desencarne, foi entendendo que a posição social e os bens que ele tinha na Terra não valiam de nada ali em Nosso Lar, e aí ele foi despertando, foi entendendo, até que ele pôde muito sutilmente começar a ajudar lá em Nosso Lar, né? Quem leu o livro ou quem assistiu o filme está rememorando essa trajetória do André Luiz, né? Ainda os choques por conta da sua posição na Terra de médico, até que ele entende que a medicina no plano espiritual é para cuidar do espírito e que tudo que ele aprendeu para cuidar da matéria não vale de nada lá, até que ele vai entendendo esse processo, né? Então, André Luiz passou por esse processo de reajuste. 8 anos no umbral, mais um tanto de tempo para se retificar e estar equilibrado até ele conseguir voltar a visitar o lar da família. Quando ele chega lá, os filhos já estão grandes, a mulher já tem um novo marido, já tem netos, né? E André Luiz consegue perceber, então, que a vida dos seus familiares aqui continuou e ele tinha que continuar a vida dele.
né? Então, às vezes os nossos familiares desencarnam e não estavam preparados para desencarnar. Não tinha preparação espiritual para entender como é o desenlace. Seguiam outras religiões que não preparam para esse momento e, ao retornarem para o plano espiritual, negam, né, que tenham desencarnado, não aceitam. Então, às vezes, o espírito desencarnado, o espírito desencarnante, ele está ainda... não entendeu e não aceitou, né, o estado em que ele se encontra. Então ele leva um tempo para se recuperar. E aí os nossos clamores, né, de desespero, por que você me deixou? Meu Deus, o que vai ser de mim agora sem fulano? Né? Isso mostra aí mais egoísmo nosso, né, que não quer passar aquele momento, aquela parte da vida a partir daquele momento sem as pessoas que a gente tinha ao nosso lado. Mas esse clamor de desespero, esse clamor desequilibrado de nossa parte, desequilibra o espírito do outro lado, né? Porque ele não tem uma evolução espiritual de um Chico Xavier, de um Emmanuel, de um Bezerra de Menezes, né? De tantos outros trabalhadores da doutrina espírita no plano espiritual, dos trabalhadores do plano espiritual que socorrem os espíritos encarnados, né, em todo o planeta Terra. Às vezes nós não temos esse despertar espiritual de uma forma automática, né? Então, às vezes, nós nem percebemos que desencarnamos, ou às vezes nós percebemos e ficamos ou alegres ou tristes pelas manifestações daqueles que estão no nosso velório, que alguns espíritos participam do próprio velório. Então, são todas situações que podem desequilibrar ou estabilizar espiritualmente, energeticamente, o espírito desencarnante, né? Então, por isso que as nossas preces, as nossas lembranças, principalmente em dias como esse, né, que é o dia de lembrarmos, comemorarmos o dia de finados, é um momento da gente lembrar com muito carinho, com muita alegria e com muita gratidão a Deus pelo tempo que nós podemos conviver com aquelas pessoas que cruzaram o nosso caminho e que são tão caras e tão queridas ao nosso coração. É um momento de agradecermos a Deus por termos aquela pessoa na nossa caminhada, se for nossos avós, pais, mães, agradecer a Deus por termos tido a oportunidade de estarmos encarnados aqui através deles, né, que nos receberam como filho nessa encarnação, agradecer por todo o ensinamento, por todos os cuidados que fizeram com que chegássemos onde estamos hoje, a educação, os exemplos que nos deixaram, agradecidos a Deus pelos filhos que tivemos oportunidade de receber e que já partiram para o plano espiritual, oportunidade de agradecer a Deus por todos que cruzaram o nosso caminho e que já retornaram ao plano espiritual. Para a gente finalizar, tem um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que fala das pessoas que já cumpriram a sua missão. E o título é: Se fosse uma pessoa de bem, teria desencarnado. Ou seja, aqueles que já desencarnaram, eles completaram a sua missão aqui na Terra. E se nós ainda estamos aqui, nós temos a nossa missão a completar. Então, vamos nos esforçar também em completar a nossa missão. Aqueles espíritos que nos precederam, que nos receberam como filho, neto, sobrinho, irmão nesta encarnação, eles estiveram aqui por um motivo, que é a evolução espiritual deles, e na evolução espiritual deles estava nos receber no seio da sua família, para que nós tivéssemos oportunidade de fazer a nossa evolução espiritual também. Então, até para honrar, né, esses espíritos que nos receberam, como Jesus diz, né, como está nos 10 mandamentos, honrai vosso pai e vossa mãe e todos os seus familiares que possibilitaram você estar aqui, vamos nos esforçar em sermos espíritos melhores, pessoas melhores a cada dia. Isso é uma forma de honrar essas pessoas que nos precederam na nossa caminhada terrena. Que todos nós tenhamos essa consciência, né, de lembrar dos nossos entes queridos que já partiram com muito amor, com muito carinho. Mais uma vez, ao terminar esse vídeo, né, rememore todos aqueles seus familiares que já partiram e que são queridos ao seu coração. Direcione preces de gratidão a Deus
pela oportunidade de ter convivido com eles, de ter aprendido com eles e de ter recebido a vida através deles, e agradeça a Deus por tudo que vocês viveram juntos. Direcione essas boas vibrações a esses familiares. Eu tenho certeza que esse seu dia de finados terminará com uma leveza no coração e a retribuição das boas vibrações também desses familiares direcionadas a você nesse dia de hoje. Quem sabe aí durante o seu sono físico, né, o seu desprendimento da matéria, você possa inclusive encontrar-se com seus familiares já desencarnados no plano espiritual, matar essa saudade, revê-los e estar com eles durante o seu sono físico. Peça a Deus para isso, né, ao final desse nosso vídeo, e peça ao seu mentor espiritual para que possa auxiliá-lo a se reencontrar com esses familiares que já partiram e que estão em condições de se reencontrar com você durante o seu sono físico, né? E que você amanhã possa acordar com boas lembranças desse encontro durante seu sono físico nessa noite de hoje, tá bom? Que Deus nos abençoe, nos ajude, nos auxilie cada vez mais e que os bons espíritos possam estar sempre nos ajudando e que tenhamos também condições de recebermos o amparo e o auxílio desses espíritos trabalhadores no bem. Fiquemos todos na paz do Mestre Jesus.